Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com as cartas do Tarô Fitoenergético. Vamos ver as plantas que teremos para essa semana. Então vamos tirar aqui as 3 cartinhas para nossa reflexão. Tirando uma aqui, aleatoriamente, como sempre, e vamos 3 cartas, ok? Vamos ver então. Tansagem. A tansagem nos diz: muitas vezes o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos. Reflita sobre isso. Temos aqui Cambará. E o Cambará nos diz: suas palavras expressam sua condição física, moral e espiritual. E temos aqui o Maracujá. E o Maracujá nos diz: faça projetos de vida e acredite em você e no futuro. Então, temos a tansagem, que é do 6º chakra, o chakra frontal, e ele fala do perfeccionismo. Então, como que nós podemos refletir sobre isso? O chakra frontal, ele tem muito a ver com a nossa visão. Visão no sentido de como enxergamos e as coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa vida. Então, o perfeccionismo é uma autoexigência. Estamos muito concentrados em que as coisas aconteçam de uma maneira 100% correta. Só que, muitas vezes, o que eu considero como verdade, como correto, é diferente, não tem a mesma proporção da verdade do outro. Então, aí já começa uma situação de um diferencial entre uma pessoa e outra, porque nós somos diferentes mesmo, nós somos indivíduos. E 100% de perfeição não existe, ok? Que nós estamos aí trabalhando nessa evolução para sermos cada vez melhores, para ser indivíduos cada vez mais perfeitos. Mas perfeição é a unidade, é a divindade, é Deus. Então nós acessamos essa verdade una, integralizada, e isso sim é o 100%. Então nós acessamos partes disso, porque cada um de nós é parte desse todo. Então, para começar, esse perfeccionismo, esse excesso de perfeccionismo é algo que nós não conseguimos realizar na nossa vida. Então, nesse caminhar de fazermos o melhor que podemos, nós temos que estar cientes disso. Nós estamos sempre aprendendo, não é? E quando a pessoa se coloca nessa condição tão perfeccionista, ela exige bastante dela e exige muito do outro. Então, o que vai acontecer? Ela vai olhar o que o outro não está fazendo de perfeito. Então, como o outro está realizando as coisas? Então, vai muito nesse olhar crítico. O que vai acontecer é que a pessoa vai olhar as coisas que, de acordo com ela própria, não estão perfeitas. E aí começam as críticas. Tal pessoa não deveria agir assim, né? E apontando o dedo para as coisas que não estão alinhadas ou perfeitas, de acordo com a sua opinião. E da mesma forma para si mesmo, numa autocrítica intensa, forte, que deixa a pessoa aprisionada, limitada, não tem a leveza, a flexibilidade de olhar para os erros, que porventura reconhecer os erros e resolver fazer diferente, né? Ou esse auto-perdão. O que acontece se a pessoa é muito perfeccionista, ela fica se auto-martirizando. É uma autocrítica, mas com um peso muito grande, um julgamento muito grande das coisas que não fez certo.
Então, esse excesso de perfeccionismo nos torna maldosos no sentido de criticar os outros, né? E tornar toda essa inter-relação, esse aprendizado até, porque quando nós estamos com outras pessoas, nós estamos realizando trocas de informação, trocas de conhecimento. Então, não criticar, quando nós criticamos, nós nos tornamos maldosos realmente, porque nunca achamos que o outro possa nos trazer algo de bom. Enxergamos só as coisas que consideramos ruins. Então, é para refletir sobre isso. E o Cambará? O Cambará é do 5º chakra. Então, é um chakra que tem a ver com o laríngeo, né? Que tem a ver com a comunicação, com a expressão que nós temos na nossa vida. E o Cambará nos diz que as palavras expressam a condição física, emocional, espiritual. Então, é justamente isso. Como é a minha expressão, ela está expressando o meu comportamento, as minhas atitudes e como faz essa conexão com o chakra frontal, que tem a ver com toda essa visão de realidade e além, né? Porque, veja, quando nós falamos das críticas, do excesso de perfeccionismo, a gente até começa a bloquear esse acesso ao divino, porque a gente se prende nas condições que não são realizáveis, das condições que não estão de acordo com o que a gente entra no nível de julgamento, não é? Então, quando entramos no nível do julgamento, nós bloqueamos essa sabedoria de compaixão que tem a ver com o divino, de olhar para o outro, reconhecer as diferenças sem julgar. Como nós nos comunicamos com as pessoas, com as nossas coisas, as nossas expressões. Então, as palavras expressam toda essa condição, tanto no campo físico, mental ou espiritual mesmo, né? E é claro que o emocional está envolvido em tudo isso. E temos aí o maracujá, que é do 3º chakra, que é o plexo solar, que é onde nós nos identificamos, como nosso ego atua, como que a nossa personalidade, como nós personificamos a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, esse reconhecimento de quem eu sou, essa identificação de quem eu sou. Então, faça projetos de vida, acredite em você e no futuro. Então, é isso que nós precisamos em perceber o quanto o perfeccionismo nos tira do fluxo, porque o fluxo da vida, o fluxo natural da vida, ele tem uma liberdade. É preciso ter a liberdade para poder ter essa flexibilidade, essa naturalidade. Se estamos no perfeccionismo, nós estamos olhando muito estamos num grau de exigência que nos leva ao julgamento, à crítica, e isso nos contrai, isso nos tensiona, porque nós estamos julgando o tempo todo a nós mesmos e aos outros. E as palavras, o nosso comportamento, as nossas atitudes acabam sendo influenciadas por isso, né? Então, como que nós vamos projetar um futuro? Como nós vamos criar hoje? Porque é hoje que nós criamos, é no momento presente que nós criamos um futuro. Então, como que nós podemos criar um futuro saudável e acreditar que nós somos capazes de ter uma harmonia e alegria na vida se ficamos aprisionados às coisas que não estão certas, às coisas que não estão fluindo conforme o nosso julgamento, conforme o que nós acreditamos que tem a nível racional, né? Que nós acreditamos que seja verdade. Mas a verdade plena
é a verdade divina, é a consciência divina que nós acessamos em determinados momentos do nosso dia a dia, quando nós nos colocamos com essa abertura para esse acesso. E isso está além do racional. Quando estamos concentrados no nosso pensamento racional, é algo que tem a ver muito com o físico, a nossa realidade física. Então, quando nós nos desligamos, silenciamos a mente, os julgamentos, os pensamentos, as preocupações, nós conseguimos acessar essa sabedoria, esse conhecimento divino, e isso sim nos traz respostas, e isso sim nos traz a conexão com a verdade plena dessa divindade, do que Deus nos coloca nessa unidade, nessa integralidade do todo. E aí sim, reconhecendo essas verdades, né, porque são momentos em que acessamos isso durante o dia, quando nós nos colocamos nessa condição, nessa abertura, né, que nós conseguimos que o fluxo se estabeleça, um fluxo de vida de harmonia, de prosperidade, de abundância, de amor, e aí os projetos se cumprem de maneira que nós possamos ser mais felizes, ter uma harmonia na nossa vida. É isso então, as mensagens dessa semana que nos faz refletir, né? O quanto nós estamos sendo perfeccionistas e que estamos bloqueando o nosso fluxo. Vamos pensar a respeito? Um grande beijo para vocês. Nos vemos na semana que vem. Até lá!